Panorama do mercado, as principais notícias do dia 19 de agosto. Começamos com os juros que estão muito elevados. Até a Bloomberg também fez um relatório dispondo das informações sobre os bonds de países desenvolvidos, economias maduras. Então, Reino Unido, Estados Unidos, França, Alemanha, todos com juros em alta, os juros longos, todos em alta. Então, chama muita atenção, principalmente a alta dos juros na Alemanha, subiu muito rápido. A Alemanha já está com quase mais ou menos um yield aqui de 3,4 mais ou menos, então, 3 ponto entre 3,2 e 3,4. Depois temos nos Estados Unidos o Treasury de 10 anos 4,69, de 30 anos temos em 5,27. Então tudo isso faz com que os juros fiquem bastante elevados e o custo de capital das empresas se eleve bastante. Tivemos a notícia hoje do Google emitindo bonds com yield de 7%, então mostra também que o custo de capital está bastante elevado, isso impacta o financiamento dos investimentos em inteligência artificial de um modo geral, então tem que tomar muito cuidado. O momento não é tão favorável para empresas especulativas, empresas que queimam muito caixa, tem que tomar muito cuidado com isso. Não é recomendação de investimento, quem sou eu para falar o que você deve fazer, mas apenas a minha visão de que o momento exige bastante cautela, porque o custo de capital pesa bastante no balanço das empresas. Ontem tivemos uma queda bastante expressiva do Nasdaq, 1,33, Dow Jones 0,22, S&P caiu 0,69, o Philadelphia Semicondutores, o índice caiu 5% e a Nvidia 2,3%, a Micron 7%. Então todas as empresas de memória, as empresas de semicondutores, de um modo geral, GPUs aí tiveram uma queda ontem expressiva. Healthcare subiu, Staples subiu e energia também subiu. Esses foram os setores mais positivos do fechamento do pregão de ontem. A venda de duration em equity, tivemos a realização de um trade de AI e a compra de setores mais defensivos e de energia. Então, agora o que os investidores começam a se questionar são os múltiplos, né? Será que esses múltiplos são aceitáveis à luz de um custo de capital mais alto? E hoje nós teremos a divulgação da minuta do Fed, importante para avaliar os 3 votos dissidentes. Me parece que não tem mais espaço para discutir alta de juros em setembro, diante da desaceleração que está acontecendo. Eu ainda vou comentar hoje o resultado que saiu da, da Home Depot, que é um resultado que acaba mostrando que ainda tem um consumidor forte, mas que talvez a Lowe's, que vai publicar o resultado hoje de manhã, possa desmentir um pouco isso. Se o resultado da Lowe's vier um pouco mais fraco, é possível também que haja um comprometimento do consumo do varejo. Então a diferença das 2, pensa assim, as 2 são empresas de materiais de construção, como se fosse Leroy Merlin, só que a Home Depot é mais voltada para o profissional, enquanto a Lowe's é mais voltada para o cara que faz, sozinho, né, o pessoa física lá, do it yourself. Então faça você mesmo, né, na tradução. Então, a Lowe's ela tem um termômetro ainda melhor do sentimento do varejo. E como semana passada todos os indicadores foram no sentido de que há uma desaceleração econômica nos Estados Unidos, é bem possível que haja uma inércia agora do Federal Reserve em relação à alta de juros. No Reino Unido, vamos falar um pouquinho de Reino Unido agora. O CPI veio no consenso, mas o headline piorou, então o núcleo, veio mais ou menos com o que se esperava, mas o headline piora porque a energia está bastante alta, né. Então o CPI britânico subiu de 2,6 para 2,9, é a máxima em 4 meses. E aí nós temos esse teto regulatório de contas de energia que subiu 13%, e a composição em si não foi tão ruim, né, o core ficou em 2,6, inflação de serviço caiu para 3,4, inflação de alimentos 1,3. Então não é um choque hawkish, mas esse headline já pressiona em razão da energia e começa a chamar atenção. No Japão, o Nikkei caiu 3,2, o JGB, que é o título de 10, em yield de 2,9, juros de 2,9. Então tudo isso acaba pressionando bastante, a cotação dólar-iene também volta ali a rondar na casa de 160. Então, esse carry global começa a ser ameaçado, na minha opinião, à medida que o o BOJ sinalizar para o mercado que realmente vai subir os juros. E agora, falar um pouco de Coreia, SK Hynix anunciou um programa de buyback gigantesco, 28 bilhões. A empresa tá o market cap da empresa é mais ou menos 850 bi. Então anunciou quase, colocar aqui uns 2% de buyback da base, as ações no pré-market sobem aproximadamente 4%. O mais interessante é que essa pressão vendedora no setor
continua, apesar do anúncio, apesar da ação subir no pré-market, a correção do setor como um todo e claro, o setor de memórias é muito cíclico, mas eu achei muito interessante, porque mostra que a empresa está capitalizada e entende que é o caso de buyback. Agora, sempre ficar muito atento, porque a empresa já pegou listagem nos Estados Unidos para tentar ter uma precificação melhor em relação aos pares, e agora anuncia o buyback também. Eu sempre fico um pouco reticente, se será que realmente o buyback está sendo usado porque a empresa vê que ela vale mais, o valor intrínseco dela é maior do que o preço, ou será que ela está usando o buyback como um instrumento de segurar preço das suas ações? Mas se você analisar a visão do Buffett, aqui só vale a pena você fazer o buyback se você tem uma discrepância entre valor e preço da sua própria ação. Agora, no caso de uma tentativa de segurar preço, aí já não é exatamente a finalidade desse movimento, dessa estratégia corporativa. Então, fica também esse comentário aqui. E China continua ainda com uma parte doméstica muito tímida, muito fraca, mas tivemos a notícia do IPO da Unitree, que é a maior fabricante chinesa de robôs humanoides, e houve um disparo de 600% no IPO em Xangai, uma oferta que teve demanda do varejo de mais de 8.000 vezes. Então, resume muito a China de hoje, né, a China com uma economia doméstica fraca, mas com bolsos extraordinários de especulação e investimento em tecnologia. Então, é mais uma repetição do que aconteceu com a CXMT, agora com a Unitree, a parte de AI Robotics, né, ou como diz o Jensen Huang, Physical AI, eh, a inteligência artificial física, que acontece pela realidade, tudo isso vai acabar, trazendo muito apetite por parte do investidor de varejo, mesmo que não tenha nenhuma noção de valuation, toma muito cuidado com isso, porque às vezes o investidor de varejo se atrai pelas teses, mas não faz a conta necessária. Então esse é um grande problema. Ontem assisti a uma entrevista do Travis Kalanick pro David Senra, eu achei muito interessante também que o Travis Kalanick, se você não sabe, é o fundador do Uber, da Uber, mas ele saiu da Uber totalmente, ele vendeu todas as ações já faz tempo, e agora ele está investindo nessa parte de inteligência artificial física também, então é interessante ver o que está acontecendo, porque é uma área muito promissora, e a tendência é que haja vários IPOs ao longo dos anos aí com empresas que atuam nesse setor. Então, mais um caso, Unitree, empresa chinesa, mostra que os chineses estão bastante comprometidos com a vanguarda da IA, mas, não sei se faz muito sentido no IPO uma alta de 600%, aí é só o varejo para explicar esse tipo de movimento. Em relação ao petróleo, continua a dificuldade de resolução do conflito. Trump declara, para a imprensa que o Irã está quebrado, o Irã não tem mais nenhuma saída, economicamente eles já estão totalmente asfixiados, mas fato é que eles continuam pressionando os Estados Unidos, eles sabem que eles têm uma pressão para manobrar e para tentar exigir algumas condições dos norte-americanos, e isso acaba pressionando as economias maduras com um custo de energia mais alto e consequentemente pressionando a inflação, pressionando bancos centrais. Aqui no Brasil, foi o 11º pregão consecutivo de queda do Ibov, o dólar está batendo 5,22, o que chama atenção é o fluxo de saída. Tivemos 15 bi em agosto de saída, que é a maior retirada mensal desde janeiro de 2022. Então a dinâmica recente mostra que apesar de bons resultados e apesar de valuations razoáveis, as ações brasileiras continuam caindo porque existe um fluxo de saída. Existe um pessimismo muito grande com relação ao custo de capital no Brasil e em relação aos valuations. Infelizmente também a gente tem que falar a verdade, olhando para fora, hoje o investidor está muito interessado em IA, em tecnologia, e a gente não tem esses nomes para atrair essas teses de investimento na bolsa, então temos nomes mais tradicionais, setor financeiro, commodity, a parte de proteínas, e infelizmente não temos esse segmento forte na IA, e isso faz com que o investidor perca também o interesse, né. Então, quando se soma tudo isso, o interesse temático, o custo de capital elevado, múltiplos que ainda são vistos com certo ceticismo em relação ao mercado, tudo isso acaba contribuindo para essa saída de fluxo. E claro, também o resultado do que foi divulgado do IBCBR também já mostra uma desaceleração em alguns setores, então, isso também pode acabar reforçando a visão do investidor. E claro, em relação ao câmbio, temos um problema de que o Banco Central brasileiro talvez tenha um pequeno espaço para corte,
e lá fora o Federal Reserve continua com a sua FFR em 3,5 e 3,75, então talvez a discrepância comece a diminuir e isso acaba também pressionando bastante o câmbio brasileiro. Agora vamos só falar então como é que fica esse quadro geral. Temos o Federal Reserve, olhando agora os bancos centrais rapidamente. Federal Reserve provavelmente em net em setembro, o Banco Central Europeu, uma grande probabilidade de discussão pelo menos, vai, vamos colocar assim, de discussão de novo aperto. O Bank of England com esse headline do CPI também volta a chamar atenção, embora não me pareça pelas entrevistas do Andrew Bailey que o Banco Central inglês vá fazer qualquer coisa nesse momento. E o BOJ, esse sim, muito pressionado, inflação alta, o iene pressionado também, e o JGB também com yield alto, historicamente falando, para o Japão, tendem a levar um hike agora, uma alta de juros para o próximo encontro. Vamos aguardar. E aqui no Brasil, com esse easing gradual, né, esse afrouxamento gradual, mas sempre com bastante preocupação em relação a esse câmbio, a alta do câmbio. Então, fica aqui o comentário. Espero que você tenha uma excelente quarta-feira. Hoje poucos resultados a comentar, nada muito relevante, só realmente o resultado do Home Depot, depois Lowe's eu comento com calma quando sair, ao longo da manhã, e amanhã eu volto com mais um panorama. Um abraço para você, muito obrigado que me acompanha e desejo uma ótima quarta-feira.